E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, né, professor de ciência de vocês. Gente, olha só, alunos do sétimo ano, né? Hoje a gente vai começar o nosso estudo dos vermes, tá bom? Dando continuidade ao nosso estudo de zoologia, né? Nós já falamos aí dos primeiros animais invertebrados, que são os poríferos. Continuando ainda nos invertebrados, a gente já falou dos quinidários. E hoje nós vamos iniciar o estudo dos vermes, tá bom? E aí dentro do grupo dos vermes, né? Os vermes são os animais que popularmente a gente fala verme, todo animal que tem um corpo longo, mole, a gente vai ver que nós temos dois grupos de animais que são popularmente chamados de vermes. São os platelmintos e os nematelmintos, né? Como os dois terminam com elmintos, é muito comum se referir aos platelmintos e nematelmintos como o grupo dos elmintos, né? Que aí inclui eles dois. Então a gente vai começar primeiro com os platelmintos, né? Por ordem de evolução. Primeiro vieram os platelmintos, depois vieram os nematelmintos. Então vamos iniciar aqui com o grupo dos platelmintos. Primeiro, Carlinhos, quem são os representantes do filo Platelminta? Né? Nós estamos dentro do reino animal, já vimos o filo Porífera, vimos o filo Quinidária e agora estamos no filo Platelminta. Os representantes dos platelmintos, pessoal, são as planárias, essas duas que eu estou mostrando na imagem aqui para vocês são as planárias, tá? Nós temos a tênia, que é a famosa solitária, e nós temos o esquistossoma, tá bom? O esquistossoma também é um platelminto. Então, os principais representantes do grupo dos platelmintos são as planárias, a tênia, que é a famosa solitária, e o esquistossoma. Hoje nós vamos conhecer as características gerais, vamos falar um pouquinho das planárias e vamos falar do esquistossoma, que causa doença, tá? A tênia a gente vai falar somente na próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Características gerais, né? Os platelmintos são animais que possuem simetria bilateral, ou seja, né, se você consegue cortar, dividir eles ao meio, né, se você traçar um plano imaginário, você consegue dividir eles em duas partes, tá? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui o pincel. Ó, se eu dividir essa planária, se eu traçar uma linha imaginária aqui, eu consigo dividir ela em duas partes iguais, então ela tem uma simetria bilateral, tá bom? Então todos os platelmintos são animais que possuem simetria bilateral. Além disso, os platelmintos vivem no mar, né, em vários ambientes, seja no mar, seja na água doce ou seja em ambientes terrestres, geralmente ambientes terrestres úmidos, tá bom? Tem um sistema digestivo incompleto, o que é que isso quer dizer? Né? Assim como os quinidários, os platelmintos só possuem boca, eles não têm ânus. Por isso que o sistema digestivo deles ainda é incompleto. Só será completo quando tiver boca e ânus. Então, como ele só tem boca, o sistema digestivo é incompleto. Podem ser de vida livre ou parasitas, ou seja, existem platelmintos que não causam doenças. Exemplo, a planária. A planária é um platelminto que não causa doença, tá? Planária. Já o esquistossoma e a tênia são platelmintos parasitas, então eles vão causar doença, tá bom? A gente vai ver uma dessas doenças hoje, que é a esquistossomose, que é causada pelo esquistossoma, tá bom? E por último, gente, a principal característica que leva o nome do grupo, né, o nome deles são platelmintos, porque plat significa achatado. Então todos os platelmintos são animais de corpo longo e achatado, né? O corpo dos platelmintos é um corpo achatado, tá bom? Se você ver aqui, ó, você pode observar que os platelmintos possuem um corpo achatado, né? Essa é a característica que leva o seu nome, tá bom? Só mostrando para vocês aqui o fato do sistema digestivo dele ser incompleto, né? Ou seja, não possui ânus, somente boca, tá? A digestão também é extracelular e intracelular, assim como os quinidários também têm digestão extra e intracelular, os platelmintos também possuem, tá bom? E aqui nós temos uma novidade, gente, que é a presença de um sistema excretor, né? O que é que são isso? Todo ser vivo, né, ele produz substâncias que precisam ser eliminadas. Eu não estou falando das fezes, eu estou falando de substâncias tóxicas que são produzidas no metabolismo do corpo deles, né? E essas substâncias, que muitas das vezes são tóxicas, né, as excretas, elas são eliminadas por um conjunto de órgãos que, no caso dos platelmintos, a excreção é feita pelas famosas células flamas. As células flamas são as células responsáveis por realizarem a excreção, ou seja, eliminar as substâncias tóxicas do corpo dos platelmintos, tá bom? Isso é uma novidade, porque nenhum grupo de animal que a gente estudou até agora, nem porífero nem quinidário, possuem essa estrutura para poder eliminar substâncias tóxicas, tá? Porque a primeira vez que aparecem as células flamas são nos platelmintos. Também são chamadas de protonefritos ou solenófitos, tá bom? E elas ficam espalhadas pelo corpo todo.
Aqui, ó, eu coloquei outra figurinha para vocês verem melhor. Aqui nós temos o canal excretor, então as substâncias que não, os fluidos, né, entram por aqui por dentro do corpo do animal. Aquilo que não presta, né, é filtrado aqui nas células plamas e é eliminado pelo poro excretor, tá bom? Então as células plamas estão relacionadas com o sistema excretor. Além disso, né, a reprodução dos platelmintos, né, geralmente a gente usa como representante as planárias. Por quê? Por que o senhor não está falando da reprodução do esquistossoma? Porque tanto o esquistossoma como a tênia são parasitas. Então eles vão se reproduzir, se desenvolver dentro do corpo do hospedeiro. A gente vai ver isso depois, né? Na próxima aula a gente vai falar das doenças. Então, a planária ela pode se reproduzir de duas formas, né? As planárias elas podem se reproduzir assexuadamente por meio da regeneração. Né? Se você corta uma planária no meio, ela se regenera e se transforma em duas novas planárias, tá bom? Só que também existe a reprodução sexuada, ou seja, como assim, Carlinhos? As planárias, gente, elas possuem uma estrutura, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. As planárias, tá aqui uma foto de uma planária, né, um animal de vida livre, né, geralmente encontrado em água doce, não faz mal a ninguém. A boca das planárias fica na parte de baixo do corpo delas, e aí você tem aqui também uma faringe, parece um tubo, parece uma língua, mas não é, né, é um tubinho, que é a faringe, ela absorve o alimento por aqui, e aí esse alimento vem para a boca e depois ele é digerido dentro do corpo dela. Aqui você está vendo, ó, o poro genital. Ó, tá aqui, ó. Aqui é uma planária, é uma representação de uma planária. Aqui é uma imagem com várias planárias dentro da água, tá? As planárias têm a região dorsal, que é a parte de cima, e nós temos a região ventral, que é a parte de baixo. A boca fica na região ventral e aqui no finalzinho nós temos o poro genital, que é por onde vai passar os espermatozoides, tá? Isso aqui, gente, não são olhos, tá? Isso aqui são estruturas chamadas ocelos, que elas conseguem captar a luz, né? Elas não enxergam, né, com cor, mas elas já conseguem captar a luminosidade, tá bom? E aí nós também temos outra diferença dos platelmintos em relação aos quinidários, por exemplo, que é a presença de um sistema nervoso mais complexo. O sistema nervoso dos platelmintos ele é um sistema ganglionar, ou seja, você tem os nervos espalhados pelo corpo, só que na região da cabeça, aqui, ó, nós temos duas massas de nervos, né? Esses nervos vão se juntando, formando duas massas chamadas gânglios. E aí nós temos aqui dois gânglios cerebrais, que desses gânglios é que parte todos os outros nervos, né? Todos os cordões nervosos. Então é um sistema nervoso mais complexo, porque agora você tem gânglios, né? Os nervos organizados em gânglios, coisa que os quinidários não tinham, tá bom? E aí, gente, como é que as planárias se reproduzem, né? Seja elas podem se reproduzir por regeneração, como eu já falei, mas elas também podem se reproduzir de forma sexuada. Aqui, as planárias são hermafroditas. O que significa isso? Não existe uma planária macho e nem uma planária fêmea. As planárias têm os dois sexos ao mesmo tempo. Então, elas tanto têm o ovário, que é a parte feminina, como elas também têm o pênis, que é a parte masculina. Então, o que acontece? Duas planárias, quando elas se encontram, né? Elas se aproximam e uma encosta o poro genital junto com a outra, né? E aí uma troca gameta com a outra. As duas trocam espermatozoides e as duas ficam grávidas, as duas ficam fecundadas, né? Isso é chamado de fecundação cruzada. Então as duas se aproximam, trocam espermatozoide, cuidado, tá? Não existe o macho e a fêmea, as duas são hermafroditas. Então as duas têm pênis, as duas têm testículos e as duas têm ovário. Então depois que acontece a troca de gametas, né? Ou seja, uma troca gameta com a outra, as duas saem fecundadas. E aí depois elas põem os ovos, né, dentro desses casulos. Esses casulos eclodem e aí você já sai uma planária jovem, né, pequenininha, mas já toda desenvolvidinha. Depois ela vai só crescendo, tá bom? Nesse caso aqui, como acontece a troca de gametas, é uma reprodução sexuada, tá certo? Reprodução sexuada das planárias. Então os platelmintos, no caso das planárias, pode se reproduzir sexuadamente ou pode se reproduzir assexuadamente. Lembrando que isso é específico das planárias. Os outros dois representantes, a reprodução deles é diferente porque eles são parasitas. Então eles vão se desenvolver dentro do corpo do hospedeiro, que a gente vai ver isso na próxima semana, que são as doenças causadas pelos platelmintos, tá bom? E aí, para fechar, né, essa primeira parte, né, as características e a planária, eu coloquei aqui duas tirinhas para vocês, ó. Duas planárias se encontram e uma pergunta para a outra: você está grávida? Ela fala sim. É menino ou menina? Ela sim. Aí a outra: às vezes esqueço que somos planárias. Porque não tem como ser menino ou menino, né? Porque as planárias são hermafroditas, tá bom? Outra que eu achei legal foi essa.
Cansado da solidão, Hortência resolveu acabar com tudo. E aí ela se suicidou, né? Tentou se cortar. Só que as planárias têm regeneração. Então quando ela se cortou, surgiu outra planária. E aí acabou que as duas ficaram amigas, né? Porque as planárias, quando elas são cortadas, elas se regeneram. Então ela não pode se suicidar, né? Era uma brincadeirinha, tá bom? Pois bem, então gente, era isso, tá? Para encerrar, eu quero só apresentar para vocês logo o esquistossoma. E aí na próxima aula a gente fala da doença causada pelo esquistossoma e fala das tênias, tá bom? Só uma observação que eu quero que você coloque aí. Dentro dos plateamínceos, nós agora vamos falar das classes. Então, vamos lá. Qual é o reino que os plateamínceos pertencem? Reino animal. Qual é o filo? Platelminto. Só que dentro do platelminto nós vamos ter as classes. Lembra? Reino, filo, classe, família, ordem, tá bom? Então, a planária, anote aí no seu caderninho. A planária é um platelminto, é do reino animal, só que ela pertence a qual classe dos platelmintos? Os platelmintos possuem 3 classes. Turbelária, trematoda e textora. As planárias pertencem à classe turbelária, tá bom? Então bote no seu caderno. A planária é um platelminto que pertence ao grupo, à classe turbelária, tá bom? Já o esquistossoma, que é esse camaradinho aqui que vocês estão vendo, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. O esquistossoma também é um platelminto, né? Eu até mostrei para vocês no começo da aula. É um representante do grupo dos platelmintos, só que ele não é um representante de vida livre, ou seja, ele não fica de boa na lagoa, né? Ele não é igual a planária que não faz nada a ninguém, ele causa doença, então ele é um verme parasita, ele é um platelminto parasita. E ele pertence à classe trematoda. Então, professor, peraí, tanto a planária como o esquistossoma pertencem ao filo platelminta, sim. Só que dentro do grupo dos platelmintos você ainda tem subgrupos, então no caso a planária pertence à classe turbelária, e o esquistossoma pertence à classe trematoda. Diferente das planárias, que são hermafroditas, o esquistossoma não é. Então são seres dioicos. O que é isso? São animais que possuem o sexo separado. Então tem o macho e tem a fêmea. Planárias são hermafroditas, né? Então uma planária tem os dois sexos. O esquistossoma não, tem o macho e a fêmea. Geralmente o macho ele é maior do que a fêmea, né? Geralmente a fêmea fica dentro do macho na hora de se reproduzir, tá bom? E professor, como é que eles se reproduzem? Eles vão se reproduzir dentro do corpo do hospedeiro, né? Porque eles causam uma doença chamada esquistossomose, que a gente vai estudar essa doença na próxima semana. E aí a gente vai ver as duas doenças, né? Professor, está faltando um representante que é a solitária. Na próxima aula a gente vai falar da doença do esquistossoma e já fala sobre a tênia e sobre a doença que ela causa também, para a gente poder fechar o grupo dos platelmintos, tá bom? Então nós vamos parar aqui, ó, no esquistossoma. Próxima aula a gente fala da doença da esquistossomose e fala sobre a tênia, tá bom? Então, gente, era isso, tá? Estudem, façam as anotações de vocês e até a próxima.